Olá, humanos, bom dia. Prazer imenso retomar aqui nossas aulas. Vamos iniciar hoje o capítulo 7 do nosso livro de Geografia do 9º ano e enfatizando neste capítulo, ainda no continente asiático, vamos falar da Índia. A Índia é um país extremamente populoso e também povoado, com algumas características bem interessantes, uma diversidade cultural e religiosa também muito grande. Vamos falar deste país que é muito interessante e tem uma riqueza imensa. País de dimensões continentais, assim como o Brasil, A Índia possui o 7º maior território do planeta, com 3.264.590 km². Ocupa a maior parte do subcontinente indiano, qual divide o Paquistão, Nepal e Bangladesh, nações de qual faz fronteira. Então são esses os países que fazem fronteira com a Índia, Paquistão, Nepal e Bangladesh, além do Oceano Índico e o Golfo de Bengala, que são as fronteiras marítimas da Índia. A Índia abriga a cultura milenar, é uma natureza exuberante, sendo favorecida pelos ventos de monções. Olha aí, como eu falei para vocês, quando a gente ouvir falar nesse clima de monções, vento de monções, toda vez que se referir às monções, estamos nos referindo a países asiáticos. A Índia é um desses países asiáticos que durante o verão proporciona chuvas abundantes, que são as chuvas de monções, e durante o inverno eu tenho secas muito severas naquela região da Índia, também chamada como as secas de monções, que aí ocorre durante o período de inverno naquela região aí, facilitando também a prática agrícola durante o verão, porque o grande volume de água naquela região que chega proporcionando assim o solo ficar próprio para o desenvolvimento agrícola da região. Relevo é composto a maior parte por planícies férteis, de aí com esse clima de monções aí, essas chuvas de monções acaba proporcionando assim a maior fertilidade ainda, facilitando com isso a ocupação humana e aí consequentemente a Índia tem uma superpopulação e uma concentração demográfica também bem imensa, porém a maior parte da população indiana ela vive do setor primário da economia com relação principalmente ao setor agrícola. A população indiana é a segunda maior do planeta, perde apenas para a China. Para você ter ideia, se a gente juntar a população da China e da Índia, dá quase a metade da população mundial. A população da Índia chega a 1.341 bilhões de habitantes. Olha aí que absurdo, que ainda tem uma população exorbitante e, consequentemente, isso acaba proporcionando com que o governo tenha dificuldades de administrar esse país por conta justamente dessa quantidade de pessoas que acaba gerando também uma forte desigualdade social. Porém, a economia da Índia ela cresce vertiginosamente, graças a Deus, e as políticas de controle de natalidade implementadas pelo governo não tiveram repercussão. As pessoas continuam tendo filho à vontade, e isso gera uma desigualdade social imensa. A previsão é que em 20 anos a população indiana supere a população da China. Veja que absurdo, Em 20 anos essa população indiana vai ser uma população praticamente insuportável se viver. A China, ainda bem que tem um território geograficamente grande, A Índia é um território grande, porém bem menor do que a China, a Índia, e com essa população se tornando maior do que a população chinesa nos próximos 20 anos, vai virar um verdadeiro caos naquela região, Então, a forma da distribuição
população indiana ela é distribuída de forma desigual ou desequilibrada. A maior parte está concentrada nas regiões das planícies do Rio Ganges, não é? Que são as áreas mais envolvidas economicamente da Índia, e isso, consequentemente, acaba atraindo quantidade de pessoas muito grande, e os solos dessa região também muito fértil, que promove assim o desenvolvimento agrícola, não é? O clima mais úmido, consequentemente a agricultura ela acaba se tornando mais envolvida, né? E apresenta também vários vazios demográficos, por conta justamente de algumas temperaturas elevadas em determinadas regiões da Índia, e também por conta de uma certa altitude do relevo, principalmente no extremo norte indiano, naquela região que faz fronteira com o Nepal. Ali eu tenho uma pequena densidade demográfica por conta da questão do relevo, que acaba se tornando um tanto quanto difícil de se instalar. Mas a densidade demográfica indiana é de cerca de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, se a gente fizer uma relação com o Brasil, a população brasileira é de 27,5 habitantes por quilômetro quadrado. E a gente já se sente, em algumas vezes, em um ambiente praticamente insuportável, né? Porque a gente acaba sendo incomodada pela grande quantidade de pessoas existentes em algum espaço aqui do litoral brasileiro, nas áreas onde eu tenho grandes concentrações industriais e o comércio bem volumoso, e aí atrai grande quantidade de pessoas. Você vai no centro do Recife em época de final de ano para comprar roupa, comprar presente final de Natal, né? É praticamente insuportável andar no centro do Recife no final de ano. A Índia é todo dia daquela forma, né? Na Índia, as pessoas... É uma loucura andar na Índia, né? A maior aglomeração urbana na Índia está localizada em Mumbai, antiga região do Planalto Deccan, né? Esse país está localizado com uma capital comercial, na realidade, e por ser uma capital extremamente comercial, você tem essa aglomeração muito grande de pessoas. Só em Mumbai vive aproximadamente cerca de 19 milhões de pessoas, não é? O que é uma quantidade de pessoas extremamente grande, né? Digamos assim. A capital, Nova Delhi, né? É uma região que está situada próximo ao curso do rio Ganges, e Calcutá, localizado no Planalto Deccan. Então, essa região, no Planalto Deccan não, na região do Delta do Ganges também, que é já justamente onde esse rio ele acaba desaguando ali próximo ao Mar Arábico, né? Então você tem essa formação geográfica com relação à população indiana, né? E também a sua distribuição sobre o território indiano. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa diversidade cultural indiana, né? Existem vários grupos étnicos, claro que existe uma diferença, né, em etnia e raça. Não é? Sempre falei para vocês que a diferença entre raça e etnia é que raça está relacionada à cor da pele, ao tipo de cabelo, né, à cor dos olhos, isso é raça. Etnia não, etnia está relacionada às questões culturais. Não é? E existem vários grupos étnicos predominantes no território indiano. Os arianos ou hindus, que ocupam terra do norte indiano, que habitavam antigamente as terras do sul. Contudo, essa divisão mascara a diversidade da cultura de etnias que existe no território indiano, pois as línguas, manifestações e da oralidade cultural dos povos abundantes no espaço geográfico desse país faz com que a Índia ela apresente essa grande diversidade, né? Essa pluralidade cultural em termos de língua, de religião e etc. Tudo isso é muito importante quando a gente fala sobre a cultura indiana, que ela é extremamente riquíssima. Porém, as pessoas lá elas têm como
a principal religião, o hinduísmo, né? Eles têm essa religião hinduísta como uma parte praticamente do seu corpo, né? Porque eles são extremamente ligados à religião hindu, e cerca de 75% da nação ela segue essa religião hinduísta, né? O segundo maior grupo religioso é o islâmico, né, da Índia, que tem aproximadamente 12% dos indianos, né? E o cristianismo nem tanto tem destaque na região da Índia. Para você ter ideia, eles acreditam muito em deuses lá na Índia, porém o deus principal indiano é o deus Shiva, né? E o deus Shiva, eles acreditam que quando as pessoas morrem, né, a alma é purificada através das águas do rio Ganges, que passa sobre a cabeça do deus Shiva. E aí muita gente, quando morre, é jogada no rio Ganges, e aí, consequentemente, tem sua alma purificada, segundo a crença dos povos hinduístas que vivem naquela região. Uma questão cultural na Índia é que a vaca é um animal extremamente sagrado na Índia. Tanto a vaca quanto o rato, né? São dois animais extremamente sagrados, né, que as pessoas adoram mesmo, como se fossem verdadeiros deuses. Eles não comem carne bovina por conta por ela ser sagrada. Algumas pessoas dividem até alimentos com alguns ratos, né, ali em alguns palácios, como por exemplo no Taj Mahal, que é um túmulo feito por um rei indiano em homenagem à sua esposa, que aí consequentemente ali vivem muitos ratos e as pessoas vão para lá para adorar esses ratos e dividir a alimentação juntamente com eles. Existem algumas reportagens falando sobre isso, né? E que a Índia ela tem essa cultura que infelizmente acaba ocasionando o surgimento de muitas doenças e moléstias pelo mundo, né? A Índia também teve um grande pacificador histórico que era chamado de Mahatma Gandhi, né? Depois de meio século de exploração, os indianos, humilhados, empobrecidos e famintos, assistiram o surgimento de uma pacificante, carismática liderança, que era o chamado Mahatma Gandhi. Esse rapaz, esse senhor, na realidade, ele lutou justamente pela igualdade social, né, o fim da pobreza. Inclusive, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, por conta dessa luta que ele teve durante a vida dele toda, né? Gandhi, na realidade, ele foi uma das principais celebridades mundiais com relação ao que a gente entende sobre conflitos étnicos e sociais. Gandhi ele foi, na realidade, das pessoas que mais lutaram por essa pacificação na Índia. Então, Mahatma Gandhi hoje ele é adorado como um semideus naquele território indiano, né? Vários conflitos já ocorreram na história da Índia e um dos principais foi justamente o conflito da Caxemira, né? Devido a problemas políticos, né, que passou vários anos esse conflito, que originou-se em 1972, né, virou até a década de 80. Esse conflito foi extremamente, morreram várias pessoas naquela região da Caxemira ali, né, tudo por conta de questões econômicas. E aí, consequentemente, essa região da Caxemira depois teve uma pacificação, na realidade, que aí acabou sendo uma região dividida, né, entre os povos do Paquistão e da Índia, nessa época aí, que brigavam entre os muçulmanos e os hinduístas, né, pelo território da Caxemira. Até hoje ainda há uma certa como é que diz, conflito, assim, digamos, uma guerra mais pacificada, uma guerra mais santa, ligada mais pelas questões
religiosa naquela região da Caxemira ali. Porque esse conflito foi mais ligado entre os muçulmanos e os indianos naquela região. E aí deu-se o nome de Guerra Santa. Desenvolvimento econômico hoje na Índia. A Índia também considerado um dos países que está ligado aos tigres asiáticos, né? É um dos países que exportam muitos produtos, principalmente do setor primário, como trigo, arroz, milho, algodão, chá, juta, cana-de-açúcar, onde a maior produção dele está localizada em relação ao arroz, que é a base alimentícia do asiático, né? Aí depois temos o milho e o trigo. É uma agricultura de plantation. E o que é uma agricultura de plantation? A agricultura de plantation é uma monocultura voltada para exportação, não é? Ou seja, eles produzem para a sua autossuficiência e, consequentemente, exportam também boa parte desses produtos aí. Além do arroz e do trigo, e do milho, destaca-se também na agricultura de plantation as leguminosas, né? Algodão também entra nessa escala aí, o chá, o café e a cana-de-açúcar. Então são produtos de grande produção naquela região indiana ali. Então tem um grande destaque para a produção agrícola. Com relação ao setor secundário ou indústria, não é? A tecnologia é uma das armas, digamos assim, com relação ao desenvolvimento econômico da industrialização indiana. Não é? A Índia é um dos países que mais cresce economicamente de forma mais acelerada em seu processo de industrialização no mundo, né? E aí colocou a Índia entre os tigres asiáticos, que é um país de economia agressiva, não é? E aí, consequentemente, você tem essas regiões indianas onde eu tenho um forte aparato industrial, e aí entra a indústria têxtil também, que é muito forte na Índia, não é? A Índia tem esse destaque em termos de produtividade de tecido, que distribui para o mundo inteiro, além de calçados também. Ainda tem essa característica, principalmente no setor vestuário, né? E ainda acaba exportando para o mundo inteiro muitos produtos. Aí também entra a indústria alimentícia, a química e a siderúrgica, também faz destaque na região da Índia. Com relação ao extrato de mineral, os principais centros industriais são Mumbai, Calcutá, Madras e Nova Delhi. Ainda tem uma região de concentração de exploração mineral na região do Vale do Silício da Índia. Todavia, o crescimento econômico da pátria de Gandhi não conseguiu superar as desigualdades sociais. Infelizmente, apesar desse crescimento da economia indiana, há uma forte desigualdade social. Mas a Índia é um dos grandes produtores de carvão mineral, de minério de ferro. São produtos que têm forte destaque no setor mineral da Índia, principalmente na região do Vale do Silício indiano. Ok? E aí vocês vão responder em casa, das páginas 223 até a página 228. Vocês vão responder essas questões aí. E vamos dar início aqui ao capítulo 8 do nosso livro, que também continua com a região asiática. Veja só, a gente está falando já faz tempo do continente asiático, né? Porque a Ásia é um dos continentes maiores do mundo, né? E aí, provavelmente esse capítulo 8 vai ser um dos capítulos que a gente vai encerrar esse continente asiático, não é? E aí no capítulo 9, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, a gente vai continuar no capítulo 9 falando do Oriente Médio, né, que faltou ainda falar do Oriente Médio. Mas no capítulo 8, a gente vai trabalhar, um capítulo tanto quanto grande, a gente vai trabalhar com o Japão e também com os tigres asiáticos, que são as economias agressivas do continente asiático, né? Falar primeiramente desse aspecto físico do Japão,
que eu já falei para vocês em outra oportunidade, e vou voltar a falar de novo aqui. Gente, o Japão, como vocês sabem, é uma ilha, não é? É uma ilha com uma superpopulação, não é? Que ocorrem vários fenômenos sísmicos naquela região, porque o Japão está localizado no encontro de 3 placas tectônicas, que é a placa Eurasiática, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico. Logo, aquela área é uma área de forte instabilidade geológica. E aí eu tenho praticamente 1000 tremores de terras por ano, mais de 3 por dia. Não é? Isso promove justamente essa instabilidade geológica na região. País mais oriental do mundo é justamente o Japão. É um arquipélago constituído por mais de 3.000 ilhas, não é? Dentre as quais as maiores e mais importantes são Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Não é? São as principais ilhas localizadas no Japão. É interligada por vários túneis e pontes. No total são 372.824 km². Esse país, né, o Japão, né, e é banhado pelo Oceano Pacífico a leste, pelo Mar do Leste, e a oeste separa o restante do continente asiático. A geologia, como eu falei para vocês, é uma geologia bem ativa, né? Porque está localizado entre as 3 placas tectônicas, e o Japão está dentro do também conhecido Cinturão de Fogo, que é uma região onde eu vou ter uma grande quantidade de vulcões ativos naquela região. O Japão está situado na área de colisão das placas tectônicas que eu falei para vocês, não é? A placa do Pacífico, das Filipinas e Eurasiática. E isso acaba promovendo essa instabilidade geológica. Todas as ilhas do Japão, elas são ilhas vulcânicas e são abaladas pelas instabilidades tectônicas, não é? Terremotos, maremotos, vulcões são fenômenos muito comuns naquela região. Em virtude das atividades geológicas, 70% do território japonês é constituído de um relevo montanhoso, ou seja, são extremas cadeias de montanhas extremamente altas naquela região, e dificultando assim a ocupação humana em todo o território japonês, justamente por conta desse terreno íngreme que existe naquela região ali do Japão, né? As planícies constituem aproximadamente 18% do território localizado basicamente nas regiões litorâneas, que são as chamadas planícies litorâneas, representando e constituído por pastos planaltos com latitudes que não superam 200 metros. Não é? Então, a maior parte do território japonês é constituído basicamente por cadeias de montanhas. Isso é bom vocês decorarem e aprenderem. A maior parte do relevo japonês é constituído por cadeias de montanhas, porque é constituído por dobramentos modernos. Se tem dobramentos modernos, eu tenho cadeias de montanhas. O relevo está muito ligado à questão agrícola no Japão. O solo do Japão, por sua vez, é um solo de natureza vulcânica e é muito pobre, com uma baixa fertilidade. Por quê? Porque como é um relevo de estrutura geológica jovem, as erupções vulcânicas liberou basalto. O solo brasileiro também é um solo rico em basalto também, em algumas partes, e isso fez com que a fertilidade brasileira seja muito boa. Aí você, sim, mas como é que o solo do Japão também é basáltico e não tem essa fertilidade toda? É porque, como tem uma estrutura geológica muito jovem, esse basalto ainda é muito ácido. E aí o pH do solo ele não está propício para o desenvolvimento agrícola ainda. E aí, consequentemente, dificulta a prática agrícola nessa região e o terreno muito acidentado. Os japoneses, assim como a Ásia como toda, né, por ter em alguns países terem um terreno muito acidentado, desenvolveram um tipo de agricultura chamada agricultura de jardinagem ou terraceamento, que foi copiada
dos povos, dos índios, na realidade, que viviam na Cordilheira dos Andes, dos povos incas, não é, que cultivavam sobre a Cordilheira dos Andes em terreno acidentado. Então ele cortava o solo em degraus e passava a cultivar. Dessa forma eles, consequentemente, aproveitavam mais o solo, evitavam o processo de erosão e aí, consequentemente, desenvolvia o setor agrícola. E o Japão, assim como outros países asiáticos, começaram a cultivar também da mesma forma essa agricultura de terraceamento ou agricultura de jardinagem, digamos assim. Não é? Vamos falar agora sobre o clima. Sim, os principais produtos de cultivo no Japão são o arroz, cultivado em terrenos alagados, né? Há frutas que servem para o consumo japonês. A população japonesa é uma população que tem uma vida um tanto quanto regrada, que a gente vai falar dela mais adiante. Vamos falar agora do clima asiático, do clima japonês como um todo. O Japão, meus queridos, tem uma diversidade climática pequena, devido ao pouco alongamento do território entre as latitudes e ao fato que o seu arquipélago, sendo sujeito à ação das massas oceânicas. São apenas 3 tipos de climas no Japão: o frio no norte, o temperado oceânico, e no centro eu tenho o subtropical, né? Ao sul, o subtropical. No centro eu tenho o temperado oceânico. Então, basicamente são 3 tipos de clima. Eu vou falar um pouco sobre eles. Esse clima frio está ao norte, apresenta temperaturas muito reduzidas durante o período de outono e inverno. Temperaturas ficam abaixo de zero, chega a nevar, uma camada de neve bem espessa nessa região, além das áreas de climas de altitude também, que você vai ter temperaturas muito baixas, já que a temperatura cai consideravelmente. A cada 100 metros que você sobe a montanha, a temperatura cai 1 grau. Como eu tenho uma grande cadeia de montanha no Japão, eu tenho áreas que vai apresentar uma temperatura muito reduzida, principalmente nessa região norte do Japão aí, onde eu vou ter associação tanto da altitude quanto da latitude, influenciando aí no clima da região. Já o clima temperado oceânico vai apresentar as 4 estações do ano bem definidas: outono, verão, inverno e primavera, assim como o subtropical. Durante o outono e o inverno, também a temperatura cai consideravelmente devido à altitude de algumas regiões do Japão. Não é? Apresenta uma grande quantidade de chuvas orográficas, são chuvas de montanhas que se formam justamente no lado barlavento da montanha, que é o lado que está virado ao oceano, e aí, consequentemente, as maiores quantidades de chuvas são chuvas orográficas, fazendo com que o lado ocidental do Japão seja o lado mais úmido da região. Deixa eu falar agora da vegetação, né, existente no Japão. O Japão é um país que possui a maior densidade florestal, né, do planeta e da Ásia também. As principais formações vegetais são as florestas temperadas, onde se destaca o pinheiro, muito utilizado matéria-prima para a produção de celulose e papel. Além do pinheiro, que é formado de folhas aciculofoliadas em formas de agulha, eu tenho árvores também caducifólias caducas ou decíduas, que são aquelas que perdem a folhagem no período de outono e inverno, recuperando durante a primavera e o verão. Essa vegetação é típica de regiões de clima temperado, não é? Como é o caso da floresta temperada do Japão. Formações subtropicais e tropicais eu tenho também no Japão. Não é? A vegetação subtropical é a mesma coisa das vegetações de clima temperado. Destaque aí para a grande quantidade de bambus que existe naquela área ali, que são plantas ornamentais. Aqui no Brasil a gente tem, que foi trazido justamente do Oriente para cá, né? E hoje as pessoas usam muito bambu para ornamentação. Lá no Japão, esse bambu é utilizado na construção civil para a construção de andaimes, né? Então o bambu é muito utilizado no Japão. No país
situada o maior bosque de cerejeira do mundo, não é? Intacto, pois a espécie da árvore é símbolo da nação. Então a cerejeira é o símbolo do Japão, né? E consequentemente você tem ela muito preservada pela população japonesa, ok? A hidrografia do Japão é uma hidrografia pequena, né? Já que o território também é muito pequeno. Você não tem rios muito caudalosos na região japonesa e aí, consequentemente, você não tem esse potencial para, por exemplo, a geração de energia. Boa parte dos rios japoneses está relacionado ao processo de quê? Processo de irrigação, não é? Para o desenvolvimento agrícola, onde você tem também o cultivo do arroz e também a piscicultura. O cultivo do arroz é chamado de rizicultura e piscicultura, criação de peixes. Lá no Japão as pessoas se alimentam muito de peixe e muitos desses peixes são criados em viveiros, em currais, não é que eles chamam assim, e consequentemente eles se alimentam muito bem, têm uma vida muito regrada com relação à sua alimentação. Em virtude do relevo, os rios japoneses apresentam pequena extensão e são de montanhas, como a grande maioria dos rios do mundo são rios de montanhas. Por isso, tem águas velozes, dificultando a navegação, né? Então os rios lá também não são muito navegados. O mais longo rio é o Shinano, com 367 km de extensão, cujo se origina ao oeste do Monte Kobushi. Então esse é o maior rio que tem lá, com apenas 367 km de extensão. Muito pequeno, para você ter ideia. O Rio do Prata, não é? Na Argentina, de uma margem a outra, o rio tem cerca de 400 km de extensão, de uma margem a outra, o Rio do Prata na Argentina. Quando eu estive lá, você não consegue ver o outro lado da margem, não. Para você atravessar de avião, você leva 30 minutos de uma margem a outra de avião no Rio do Prata. Não é? Parece, na realidade, um mar. Então, esse aqui, de uma cabeceira a outra, tem 367 km, e isso faz com que não tenha grande destaque em termos de produtividade, principalmente de energia hidrelétrica na região do Japão. Não é? E aí, consequentemente, você não tem esse potencial de geração de energia hidrelétrica no Japão. A energia do Japão é produzida através de carvão mineral ou então da energia nuclear, que posteriormente a gente vai falar sobre isso também. Falar agora sobre a população japonesa, que tem um grande envelhecimento também e uma excelente qualidade de vida no Japão. A população japonesa, gente, ela convive com uma das melhores qualidades de vida do mundo, não é? Uma baixa taxa de mortalidade, isso consequentemente influencia muito no que diz respeito à expectativa de vida. Isso porque as pessoas, elas são bem alfabetizadas, né? Isso acaba ocasionando a informação, né, chegando às pessoas, e isso as pessoas começam a entender o que é que deve se alimentar, como devem procurar os hospitais, os médicos, qual o medicamento que deve ser tomado, né? E isso acaba acarretando, né, com que as pessoas tenham uma expectativa de vida bem maior. É muito fácil no Japão você encontrar pessoas com mais de 100 anos. Né? Os japoneses, eles têm uma vida extremamente regrada, praticam esportes, praticam artes marciais, né? Eles se alimentam bem, tem como base alimentícia o peixe e o arroz. O peixe é rico em ômega 3. Se você ter ideia, para você ter ideia, no Japão você não tem mulheres com índice de câncer de colo de útero, justamente por conta da grande ingestão do ômega 3, que impede com que as mulheres tenham o desenvolvimento do câncer de colo de útero. E aí, consequentemente, você tem essa vida regrada, né, o que proporciona uma longevidade muito grande, né, na população japonesa. Existe uma perspectiva de que a população de idosos do Japão em 2050 seja maior ou igual
a população de jovens no país, ou seja, ou cerca um pouco mais de 10,8% que vai ser a população japonesa, não é? Boa parte constituída por mulheres, não é? E a menor parte constituída por homens. Isso é uma perspectiva para 2050, não é? E isso é ruim também, tendo boa parte da população constituída por mulheres, porque você vai ter, consequentemente, também esse crescimento populacional, porque as mulheres vão procriar cada vez mais. A população japonesa, ela já é praticamente insuportável, né? Um verdadeiro formigueiro humano, e você tendo uma maior quantidade de mulheres no futuro, automaticamente você vai ter um crescimento também considerável da população. Para você ter ideia, a densidade demográfica do Japão hoje é de 79, densidade demográfica não. A expectativa de vida do Japão hoje é de 79,7 anos dos homens e das mulheres de 86,5 anos de idade. Isso é a média, né? Fazendo uma relação com o Brasil hoje a expectativa de vida é de 74 anos, né? Tanto dos homens quanto das mulheres. As mulheres já ultrapassam 80 anos. Então, é uma expectativa de vida impressionante, não é? Você for analisar ao pé da letra, se a gente for fazer a relação do Japão com os países africanos, existem alguns países africanos como Serra Leoa, que a expectativa de vida é de 40 anos de idade, ou seja, extremamente baixa, justamente por conta do grande índice de pobreza, analfabetismo. Isso tudo acarreta a baixa expectativa de vida do país. O Japão ele teve, na realidade, uma época um tanto quanto conturbada, que foram nos anos 50, não é? Foi justamente no período pós-guerra, onde a população japonesa era majoritariamente composta por jovens e a expectativa de vida era muito baixa naquela época. As pessoas não viviam muito, justamente por conta da pobreza que foi gerada após a Segunda Guerra Mundial, porque o Japão sofreu muito com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, jogadas pelos Estados Unidos, onde morreram milhares de pessoas, e até hoje ainda morre gente decorrente dessa bomba por conta da radiação, não é? E aí, consequentemente, teve esse processo onde muitas vezes muitas pessoas sofreram com esse processo aí no período pós-guerra, porque o grande problema de uma guerra não é a guerra em si. O grande problema é o período pós-guerra, não é? Porque no período pós-guerra morre mais gente, muitas vezes, do que durante a própria guerra. No período pós-guerra você tem a fome, porque você tem a falta de supermercados que não existem, porque foram destruídos pela guerra. Você também tem doenças proliferando, porque os hospitais também foram destruídos, né? E aí, consequentemente, você vai ocasionar um fator em cadeia, não é, que acaba, por sua vez, proporcionando uma queda nessa taxa de expectativa de vida nesses países onde eu tenho o período pós-guerra, onde a guerra foi diretamente relacionada nesses países. E aí acaba ocasionando essa grande dificuldade em termos de aparelhamento no que se diz respeito à expectativa de vida de um país que entrou diretamente na guerra, como foi o caso do Japão. Mas com o tempo esses processos começaram a se desenvolver. E em 2004, né, a população recém-nascida já era uma população menor do que as que tínhamos na década de 50, né? Houve já um controle de natalidade aí, a quantidade de jovens já era muito grande e a expectativa de vida já melhorou consideravelmente em 2004. Né? Então, teve essa expectativa de vida melhorando justamente porque houve instabilidade econômica, né? Todo mundo voltou a trabalhar, a estudar, né? A economia japonesa começou a ser planificada, as pessoas passaram a ter uma melhora considerável no que se diz respeito às condições de vida do país. E aí o IDH melhorou consideravelmente e, consequentemente, a população também. Ok? Falar agora sobre as cidades globais e a organização do Japão, a urbanização do Japão. A maioria da população japonesa se aglomera nas grandes cidades ou nas grandes capitais, né, como Tóquio principalmente, e as principais cidades estão localizadas no litoral próximo ao Oceano Pacífico,
desenvolvendo a economia de forma vultuosa, né? Tipicamente urbana, a população japonesa apresenta cerca de 74% da sua população, 75% da sua população. Ou seja, grande parte da população ela é urbana, não vive no meio rural, né? Apenas 25% da população japonesa é uma população ruralista. Sua população é concentrada nas cidades como Tóquio, Kyoto, Osaka e Kobe, que juntas formam uma das maiores megalópolis do Oriente, né? Megalópolis são grandes cidades que têm influência no mundo todo, são consideradas metrópoles mundiais, onde sua economia acaba influenciando de forma direta na economia do mundo todo. Se eu tiver uma queda na Bolsa de Valores de Tóquio, automaticamente eu vou ter um efeito cadeia que vai acabar proporcionando com isso uma crise econômica mundial que vai atingir vários países que estão em desenvolvimento e países desenvolvidos no mundo, né? Então, essa grande megalópole, né, essas grandes megalópoles, Tóquio, Kyoto, Osaka e Kobe, são as principais cidades do Oriente, né, por conta do seu potencial, do seu crescimento econômico, e faz com que o Japão seja o que ele é hoje, né, um dos países de forte economia, né, um dos países que proporcionam o crescimento não só do próprio Japão, mas do mundo inteiro. E graças a Deus o Japão está em franco crescimento e tomara que continue assim sempre, né? Tem uma economia também ligada ao setor primário, né? Apesar de boa parte da sua população estar ligada ao setor, no setor urbano, né? Mas o setor primário da economia também tem destaque no Japão, principalmente no que se diz respeito à risicultura, que é o cultivo de arroz, e a piscicultura, que é a criação de peixes, que é muito utilizada dentro da culinária japonesa, né? Hoje a culinária japonesa já está bem aceita no mundo inteiro, então todo mundo hoje, para você ter ideia, aceita e bem essa culinária oriental, essa culinária japonesa. O Brasil, por exemplo, é um dos países que, desde o primeiro grupo de imigrantes japoneses que ocorreu em 1908 para São Paulo, com 100 pessoas, hoje o Brasil tem mais de 1 milhão de imigrantes japoneses e acaba influenciando diretamente na cultura do Brasil através do setor gastronômico, onde o Japão trouxe para cá e foi bem aceito os sushi bares, né, que quem experimenta o sushi acaba ficando viciado naquela iguaria que é espetacular. Eu, por exemplo, eu era um cara que era extremamente ignorante. Isso há 15, 20 anos atrás, eu dizia, Deus me livre comer um peixe cru, essas coisas, não dá para mim não. Até que eu tive um amigo meu que ele disse, bora experimentar, rapaz, é muito bom, eu também não gostava não. E aí eu digo, vamos, a gente pegou e foi aqui em Olinda, num sushi bar na beira-mar de Olinda, e eu comecei a comer. A primeira vez que eu botei na boca, eu fiquei com aquele negócio na cabeça que é comida peixe cru e deu vontade de regurgitar, né? Mas depois que eu engoli, eu comecei a sentir sensações diferentes no paladar e comecei a gostar da comida oriental, né? E me deu um prazer imenso. E hoje em dia eu sou viciado em comer sushi, comida oriental, muito bom. Adoro comer sushi, sashimi. A cozinha oriental ela é muito rica, não é? E é muito boa também, muito saborosa. E se você tiver a oportunidade de experimentar um dia achando que vai ser ruim porque é peixe cru, não é nada disso não, que você pensa não. É ruim a gente comer peixe cru, albacora, comer tilápia cru, é ruim. Mas vai comer um agulhão branco, vai comer um salmão para ver o que é gostoso. É uma delícia. Então, a culinária japonesa ela entrou com os dois pés, como se diz, no cenário gastronômico brasileiro e mundial, né? E foi bem aceito. Hoje em dia, a gastronomia japonesa está distribuída no mundo inteiro. Então, meus queridos, eu vou dar uma pausa por aqui para tomar um copo d'água, né? Encher ali meu copo d'água. Daqui a pouco a gente volta para dar continuação à nossa aula, né? Nossa segunda aula, que será assistida por vocês em casa. Já já a gente volta, viu? Só um momentinho, 2 minutos, vapt-vupt, como dizia o professor Raimundo.